ilustrar dentro da Bíblia. Olha só o que diz aqui em Gênesis 2. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Olha como Deus fez. Depois de criar tudo, criou o homem e criou um jardim. Esse jardim chamado Éden. Do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus criou o jardim, fez um jardim para ele, e falou assim, poxa, eu fiz tudo isso aqui, eu vou colocar o homem ali. Colocou Adão e colocou Eva. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus criou o jardim, pôs uma árvore e instituiu uma regra. Qual era a regra? E tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Essa era a função de Adão lá e Eva. Dando sequência. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, aqui eu já começo fazendo uma parêntese, que essa questão de fake news, para que a gente combata as fake news, tem que ter regra. Precisa de regra. É impossível você combater fake news sem regras. Quais são as regras? Essa mesmo da tiazinha que vende o chá na internet, que faz as pessoas muitas vezes saírem de tratamentos que são comprovadamente falando pela própria medicina e a ciência, que são importantíssimos, para acreditar em histórias aí que não são comprovadas. E a gente viu isso no Brasil. Infelizmente, nós vimos isso, inclusive, na pandemia, né? O que aconteceu na pandemia de gente falando, ó, toma essa garrafa disso aqui que o Covid não chega perto. Então, a gente tem que entender que, para a gente poder combater fake news, nós temos que ter regras. Deus, quando criou o homem, colocou uma regra para o homem não cair na fake news, de que é certo e que é errado, conhecimento do bem e do mal. O homem conhecia só o bem, mas o que a serpente fez? Versículo 3, capítulo 3, versículo 1 e 4. Ora, a serpente, tá aí, que era mais astuta, né? Mais astuta. A serpente mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, sim, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore da vida, que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Olha só, Deus falou e ela repetiu. Né? Deus disse para ela repetiu para a serpente. Aí a serpente disse assim para ela. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Em outras palavras, ó, o que Deus está querendo fazer com você é colocar uma regra aí, sabe? Não é bem assim. Precisa de regra. Pode comer. Pode comer, não vai acontecer nada não. Né? Pode comer. A serpente continua hoje do mesmo jeito. Para que regra? As pessoas não querem ter regras para seguir. As pessoas querem ser indisciplinadas espiritualmente, moralmente. O mundo caminha para isso, né? O mundo caminha, e eu acho tão belo ouvir gente falar em nome do conservadorismo, defender que não tem que ter regras. E eu não falo só em rede social, não, eu falo em tudo. Sua casa tem regras, sua vida é conduzida por regras. A regra começa, como a Michelle falou do exemplo dela na casa, com a mãe ensinando coisas básicas. Mas o ser humano quer isso, quer uma libertinagem, não quer ter regras para seguir, porque
pensa que já tem muita regra. A gente já tem regra para isso, já tem regra para aquilo. E já tem, e acontece, então é porque aquelas regras não estão funcionando. Por exemplo, a regra de colocar assim, não toque na tomada. Se a regra é clara, não é para tocar, já foi dito. As pessoas estão tocando e se acidentando, o que tem que ser feito? Deixar as pessoas morrerem e falar assim, isso é livre-arbítrio. Mata e morram por isso. Não, isso não é livre-arbítrio. A regra não está funcionando, então precisa ter uma regra maior. A gente falou na semana passada, nessa semana, melhor dizendo, na terça-feira, sobre a questão da regra do cinto de segurança, né? Que foi uma coisa que foi debatida, muito debatida. E ninguém gostava de usar cinto. E os níveis de acidente de trânsito lá em cima. Mesma coisa, eu já vi prefeitos perderem a eleição porque tinham uma avenida na sua cidade que estava sempre acontecendo atropelamento, sempre acontecendo acidente. Aí o prefeito falou, vou botar uma regra aqui, manda colocar um radar aqui. E o radar fez o prefeito perder a eleição. Porque as pessoas não querem regra. Por quê? Querem passar ali a torta e a direita. Tem um motorista responsável, como hoje tem gente responsável que não compartilha fake news, que usa coisa com a verdade, mas a gente não tem que pensar em quem faz o que é certo. A regra para quem já faz o que é certo é fácil de ser seguida. O problema é a regra para quem não faz o que é certo. Quem não faz o que é certo não quer regra, porque quer continuar fazendo o que é errado.